Pessoal, a gente vai iniciar, né, nosso novo conteúdo falando um pouco sobre o planeta Terra, né? Como é que o planeta Terra ele se formou e é da forma que a gente conhece hoje, certo? Será que o planeta Terra sempre foi dessa forma? Sempre foi da forma que a gente conhece atualmente? Ou ele passou por algumas mudanças? A gente vai ver um pouco na nossa aula sobre essas mudanças, né, que o planeta passou. A gente percebe que na história do planeta ele passou por diversas etapas, né, por diversas formas, e essa que a gente está, essa que a gente conhece, não é a forma que ele se originou, né, não é a forma que ele nasceu, né, entre aspas, mas a gente vai ver sobre todos os tipos, todas as fases que esse planeta passou, certo? Beleza? Mas antes de falar sobre a origem do planeta Terra, a gente tem que falar um pouco sobre a teoria do Big Bang, né? Que vocês viram na aula de biologia. E eu vou passar aqui um pouco mais rápido, né? Que o que seria nessa teoria do Big Bang? Seria a teoria do Big Bang significa, pode ser a teoria Big Bang, é em inglês, né, o termo, mas também pode falar da teoria da grande explosão, né? Se você for traduzir, não literalmente, né, mas se você for traduzir para o português cientificamente, seria a teoria da grande explosão. É uma formulação, né, de como começou o universo, certo? Então o universo começou como um pequeno ponto no espaço, né, de matéria bem densa, e esse ponto explodiu há cerca de 14 bilhões de anos atrás. Essa explosão que aconteceu deu origem a tudo que a gente conhece na vida, certo? Tudo que a gente conhece no universo. Sobre, certo? Deu origem a tudo que a gente conhece do universo, sobre desde matéria até a vida nos planetas, tudo se originou a partir dessa explosão, beleza? Ah, professor, então quer dizer que a minha matéria, né? O meu corpo, ele tem um pouco dessa explosão aí que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás? Sim, certo? Todo mundo tem um pouco dessa matéria que aconteceu a partir dessa explosão, né? Essa explosão, quando se iniciou, ela deu origem a tudo, certo? A todos os tipos de metais, a todos os tipos de gases, oxigênio, nitrogênio, tudo se originou a partir dessa explosão, certo? Primeiro foram se formando os gases, né, a partir dessa explosão, e depois foram se originando as matérias, né? Acho que o professor Rogério já deve ter falado para vocês na tabela periódica. Os elementos químicos, eles começaram a se formar a partir dessa explosão, certo? E essa explosão é, deu origem, né, em sequência, às galáxias e depois os planetas, certo? Então, com o tempo e a formação desses elementos, o sistema solar ele começou a se formar, certo? O sistema solar, tanto o nosso sistema solar como outros sistemas solares, certo? Então, começou a se formar os planetas. O nosso sistema solar ele é composto por 8 planetas, né, que orbitam em torno do Sol. E a força que mantém esse movimento é a atração gravitacional exercida pelo Sol, certo? É a gravidade. O Sol ele tem uma massa tão grande que os planetas circulam em torno do Sol, certo? O Sol meio que não deixa escapar esses planetas. Ó, e aqui é mostrando um pouco dos planetas que tem próximo do Sol, né? Nosso sistema solar. Então, são os nossos 8 planetas, né? Professor, Oi. é porque eu tinha saído e não deu pra mim entender direito. O senhor tá falando o sistema solar que foi feito pelo Big Bang? Isso. Ah, tá. Toda a matéria no universo ela foi criada a partir dessa explosão do Big Bang, certo? Há 14 bilhões de anos. Tudo. Tá Então, certo. com o tempo, esses planetas, essa matéria, ela começou a se reunir, certo? Começou a se juntar e formar planetas, asteroides, certo? As estrelas, certo? O que seria Certo. uma estrela?
Uma estrela, pessoal, para ela ser considerada uma estrela, que é diferente de um planeta, ela precisa emitir luz própria, certo? Para ser considerada uma estrela, ela tem que emitir a luz própria. A luz tem que sair desse corpo celeste. No nosso sistema solar, a única estrela que existe no nosso sistema solar é o Sol, certo? O nosso Sol é uma estrela, né? Porque ela emite luz e calor. Ah, professor, mas quando está de noite aqui, eu vejo um monte de estrela no céu. Essas estrelas aqui não estão no nosso sistema solar, não? Não, certo? Essas estrelas elas estão a milhões de quilômetros de distância do nosso planeta, certo? E fora do nosso sistema solar. Cada estrela que vocês observam no céu, pessoal, é um Sol, certo? É um Sol e a partir desse Sol pode existir ou não planetas que orbitam, né, em torno desse Sol, certo? A gente consegue ver esses sóis, né, essas estrelas tão distante porque a claridade, a emissão de calor é tão grande que ela tem que ela consegue atravessar, né, na velocidade da luz, ela consegue passar por milhões de quilômetros, certo? Então, cada estrela que a gente vê no céu à noite é um Sol, certo? É basicamente um Sol e cada Sol pode conter ou não planetas que orbitam em torno do seu Sol, certo? Ah, professor, então quer dizer que o Sol é a única estrela que está no nosso sistema solar? Sim, certo? O Sol é a única estrela que está no nosso sistema solar e é a estrela mais próxima do nosso planeta, né? A gente consegue observar aqui a distância, né, ó, da Terra para o Sol, ó, certo? A Terra é o terceiro planeta, né, mais próximo do Sol, ó, e está a quase 150 mil quilômetros de distância do Sol. O planeta mais próximo é Mercúrio, né? E a gente consegue ver a diferença do tamanho dos planetas, né? Olha a diferença de Júpiter, que é o maior planeta, né, do sistema solar, para a Terra, né? Certo? E esses planetas, eles são compostos de diferentes formas, diferentes elementos, certo? Para vocês terem uma ideia, ó, Saturno, ele é um planeta que ele não é sólido, ele é um planeta que ele é gasoso. Ele é composto de gases que compõem a sua atmosfera e compõem também a sua camada interna do planeta, certo? Então, se eu tivesse um foguete, né, conseguisse comprar, né, um foguete, ou então o Brasil comprar um foguete, fosse até Saturno, quando eu atravessasse a atmosfera de Saturno, eu não ia conseguir pousar, porque todo esse planeta aqui é formado por gases, né? Por diferentes tipos de gases, beleza? Então, existem alguns planetas que são sólidos, né? Que existem uma camada rochosa onde a gente conseguiria, teoricamente, pousar, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, esses são os planetas que são planetas rochosos, certo? Esses planetas aqui, eles na sua composição existe rocha. A partir de Júpiter, certo? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, esses planetas, eles em sua composição, a sua maior parte é de gás. Tem alguma parte de rocha? Tem, mas a sua composição maior é de gases, diferente desses outros 4 planetas que a gente falou. Beleza? Mostrando outros elementos, né, que o sistema solar foi formado. Ó. As estrelas, né, como eu falei, que para ser considerado uma estrela tem que ser um astro luminoso, né, ou seja, um astro que possui luz própria. No seu interior vai ocorrer frequentes explosões, né, onde liberam energia e calor. No Sol, o Sol é um exemplo, né? Dentro do Sol existem explosões, certo? Que liberam calor e energia. Outros astros que existem no universo e no nosso sistema solar, são os planetas, né? Que são astros que não têm luz própria e que giram em torno de uma estrela, que é o exemplo do nosso sistema solar. A Terra é um planeta que não tem luz própria, né? A Terra precisa de luz e calor do Sol para que haja vida na Terra, principalmente para que haja vida na Terra, e ela gira em torno do Sol, né? Então, ela é considerada um planeta. Tem que ter essas características para ser considerado um planeta.
Existem outros tipos, né, de astros, que são os planetóides, os asteroides, certo? Os asteroides têm algumas teorias, né, que são resultado de explosões de um planeta que existiu entre Marte e Júpiter. Então, os asteroides é como se eles fossem restos de outros planetas que explodiram, certo? Esse planeta ele morreu, né, literalmente, ele explodiu, e esses pedaços de planeta que ficaram orbitando, né, ficaram passando pelo nosso sistema solar, eles são considerados asteroides, né? Existem planetas menores, né, que são chamados de planetóides, que são pequenos e que giram ao redor do Sol. Então existem que giram ao redor de um Sol. Existem planetóides, por que não é considerado planeta? Porque para ser considerado planeta tem que ter também um tamanho, certo? Tem que ter um tamanho inicial para ser considerado um planeta. E existe também outros astros que são os satélites naturais, né? Satélites naturais que são astros que giram ao redor de planetas, certo? Um exemplo é a nossa Lua, né? A nossa Lua, ela emite luz própria, pessoal? Vocês acham que ela emite luz própria? A nossa Lua? Sim. Nossa, Lua? Não, ela não tem. Ela reflete a luz do Sol. Isso mesmo, certo? Ó, Ela também. Então, se ela não emite luz própria, então ela já não é uma estrela. Ela reflete a luz do Sol, né? Ela recebe, por isso que a gente consegue enxergar a Lua, né? Tem as fases da Lua, né? A gente só consegue enxergar, por quê? Porque ela recebe a luz do Sol e emite essa luz, né? Ela meio que recebe e emite, por isso que a gente consegue ver a Lua. Ela reflete a luz do Sol, né? Para ser mais preciso. Aqui mostra um pouco dos cometas, né? Ó. Os cometas são astros de pequena dimensão que também giram em torno do Sol. Aí, pessoal, ó, existe uma diferença entre um cometa e um asteroide. Ó. Certo? O asteroide são literalmente pedaços de outros planetas que explodiram, né? Mas o cometa não. Ó. O cometa ele tem a sua trajetória, mas ele também é composto por gases, certo? Às vezes são ou gases ou pedaços de gelo que fazem esse rastro, ó, faz essa cauda, ó, deixada pelo planeta, pelo cometa, desculpa, certo? A parte central é sólida, mas é composto de gases, ó. Essa é a diferença de um cometa para um asteroide. Ó. Na maioria dos cometas existem pedaços de gelo que com o passar do tempo, certo? Com a sua trajetória, ela vai deixando esse rastro ó, luminoso. Certo? E mostrando o que são meteoros, né? São fragmentos, né, que vêm em direção de algum planeta, ou planetóide ou satélite. A estrela cadente, ó. A estrela cadente, o que seria? Ó? É que quando entra na atmosfera terrestre, ela sofre um intenso atrito com o ar, né? E o calor. Aí desce a luminosidade, certo? A estrela cadente é diferente de um cometa, certo, pessoal? O cometa ele está em trajetória no espaço, certo? Ele está em trajetória no espaço e a gente consegue visualizar. A maioria das vezes a gente só consegue visualizar um cometa só quando ele é muito grande, está muito próximo, a gente consegue visualizar a olho nu. Mas a maioria dos cometas a gente só consegue ver através do telescópio. Uma estrela cadente, não sei se vocês já observaram, é quando algum meteoro ou um pedaço de algum planeta, ele é atraído pela atmosfera da Terra e ele cai na Terra. Ah, professor, então se um meteoro está caindo aqui na Terra, então quer dizer que pode acontecer igual aos dinossauros. A gente pode morrer. Isso poderia acontecer, mas é muito improvável que um meteoro de um tamanho muito grande caia no nosso planeta para acontecer o que aconteceu com os dinossauros, né? Para que haja extinção. A maioria das estrelas cadentes, quando elas entram na atmosfera da Terra, o atrito que elas têm com o ar é tão grande que elas se dissolvem. Não sei se vocês já conseguiram ver, mas quando a estrela cadente, quando esse pedaço de astro ele cai,
ele no ar mesmo ele se dissolve, porque a velocidade que ele vem é tão grande e a barreira do ar é tão forte que ele vai se desmanchando. Quando ele chega mais ou menos próximo da atmosfera, próximo da nossa crosta terrestre, ele se dissolve, literalmente se dissolve. Aí dá esse efeito mais claro. É bem normal, né, ter estrelas cadentes. A gente não consegue ver muito por causa da claridade, certo? A luz das cidades, elas meio que não é nem apagar, mas elas conseguem dar uma ilusão que não existe tantas estrelas. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ir para o interior mesmo, né? Que quando é à noite a gente consegue ver um céu mais estrelado. Por que a gente consegue ver um céu mais estrelado? Porque a cidade é menor, né, e tem menos luminosidade. E isso ajuda com que a gente consiga ver mais estrelas, certo? É diferente quando a gente está em Fortaleza, em Itaitinga, a gente olha para o céu, as luzes das cidades atrapalham com que a gente veja outros astros, mas no interior, como é mais escuro, a gente consegue ver com uma melhor qualidade, certo? É por isso que alguns observatórios ou então telescópios, para você conseguir observar melhor, você tem que ir para um lugar mais afastado da cidade, justamente por isso, por causa das luzes das cidades que atrapalham a observação, certo? E aqui é mostrando como é formado o nosso universo. Ó. Através do Big Bang, né, foi formado todo o universo, certo? Todo o universo. E no universo foi formado galáxias, certo? Dentro dessas galáxias existem os sistemas solar. Então, o sistema solar, como eu falei, ele é composto por uma estrela, né? E dentro dessa estrela existem planetas que orbitam essas estrelas. Um exemplo é o nosso sistema solar, né? Esses planetas, um exemplo é a nossa Terra, né? Que é um planeta que orbita uma estrela, e existem os satélites, né? Que orbitam esses planetas. No nosso caso da Terra, o nosso satélite natural é a Lua, né? Beleza? Aí a diferença, né? Do que é o Sol e a Lua. O Sol ele vai emitir calor e luz própria, e a Lua não, né? A Lua é o astro mais próximo da Terra, não tem atmosfera, né? Por isso lá que não sei se vocês já viram o vídeo lá dos astronautas, quando pousam na Lua, eles estão com aquela roupa, né, espacial. Por que eles estão com aquelas roupas? Porque lá não existe ar, né? Não existe atmosfera. Então, se não existe atmosfera, o ser humano não consegue sobreviver, né, sem uma roupa especial, certo? O Sol é a nossa estrela mais próxima, fornece luz e calor. E a Lua, ela reflete, né? Ela reflete a Lua. Por que existem as fases da Lua, né? Professor, será que a Lua ela diminui e cresce todo mês? Por isso que a gente vê ela menor ou vê ela maior? Não. A Lua ela é do mesmo tamanho, né, pessoal? Mas a maneira que ela reflete a luz do Sol é que dá essa aparência, que ela parece estar só a metade, né? Mas por quê? Porque é a maneira que o Sol bateu na luz, na Lua, e a posição que ela está na Terra, a posição que ela está na nossa... Em relação à Terra e em relação a gente, ao Brasil, né, ao Ceará, dá essa diferença. Por exemplo, uma Lua que ela é minguante aqui no Ceará, pode ser que lá no Japão, as pessoas que estão no Japão observem a Lua de outra maneira. Porque é a maneira que o Sol, que ela vai refletir a luz do Sol e é onde a gente está localizado no planeta, certo? E mostrando um pouco, né, sobre as fases da Lua, ó, a órbita, né, que a Lua tem, ó, os polos, as diferenças, né, das fases da Lua, ó, de maneiras diferentes a gente consegue observar, ó, quando a Lua está cheia, a Lua nova, a Lua minguante. Beleza? Aí, pessoal, na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre a idade da Terra, certo? Sobre as eras. Tranquilo? Tranquilo, tio. Aí, pode falar. Mas dá tempo não, tio, de passar? Não, porque já vai dar 9 horas. Vocês vão ter uma
uma outra aula agora, mas eu gravei a aula, né? Eu vou colocar um material também e vou passar uma atividade à tarde, certo? Eu não vou passar agora, porque vocês estão em Tá aula. certo. Aí à tarde eu passo essa atividade para vocês concluírem durante a semana. Tá bom. Beleza, pessoal? Valeu pela participação. Até a próxima semana. Valeu.